o Senado fará com a reforma eleitoral aprovada na Câmara dos Deputados? Ontem, à noite, houve a conclusão da votação em segundo turno e foi aprovada a reforma eleitoral, uma proposta de emenda à Constituição muito ruim, prevê o retorno das coligações partidárias, o que é um retrocesso claríssimo, né? Não dá nem para ficar debatendo muito. Os argumentos são frágeis em defesa das coligações, é um retrocesso. E em 2017 houve essa decisão de acabar com as coligações. Obviamente, isso aqui estamos falando de eleições proporcionais, né? E, no entanto, teve eleição em 2020 para prefeito, vereador, etc. E agora já decidiram na Câmara que elas voltam, as coligações, e, se o Senado aprovar a tempo, voltam para a eleição do ano que vem. O que o Senado fará dessa PEC, que tem outros problemas? Houve a rejeição ali do Distritão, e o Distritão, ele é problemático. Mas o atual sistema é tão ruim, o nível de representação está tão maculado, que até o Distritão seria melhor que o que existe hoje. Porque hoje, se você pegar os 513 que estão na Câmara dos Deputados e observar qual foi a votação de cada um, vai perceber que grande parte da Câmara dos Deputados é constituída por gente que não teve voto para lá estar. Foi de carona. E gente que teve mais voto do que quem lá está, não se elegeu. Um sistema assim, ele representa o eleitor? Então, o Zezinho tem 200 mil votos. Vamos usar aqui aquela analogia filipônica. O Luizinho tem 30 mil votos. 170 mil votos a menos que o Zezinho. O Luizinho que elege e o Zezinho não. Ora, o eleitor olha para aquilo e fala, como é que é isso? O que aconteceu entre o eleitor, entre o voto digitado e o resultado da apuração? E não é que mudaram o voto, fraudaram, não. Computados corretamente todos os votos, está lá. Zezinho, candidato Zezinho, 200 mil votos. Candidato Luizinho, 30 mil votos. Eleito, o Luizinho com 30 mil votos. Isso é respeito à representação popular? E mais, o que fazem os partidos diante da regra atual? Eu preciso de puxadores de votos. Eu preciso de gente que leve consigo um outro candidato. Antes era pior. Mesmo nesse sistema que temos, né, de quociente eleitoral, etc., era pior. O sujeito levava um grupo. Mas é por isso. Mas por que os partidos abrem as portas e dão uma candidatura a alguém que não tem nada a ver com a política, que nunca representou nada, não tem ligação com os problemas da sociedade, nunca se posicionou sobre coisa alguma, apenas é famoso porque ele puxa votos, ele é popular, não tem rejeição, é benquisto por grande parte da população, ganha um caminhão de votos e leva consigo quem teve pouquíssimo voto, mas que o partido quer colocar lá. Esse é o sistema atual. O Distritão não é a solução. Melhor seria o sistema distrital, onde os candidatos disputariam voto a voto nos seus distritos.
É o que fazem lá na Inglaterra, nos Estados Unidos. É o distrito. Então você tem lá os candidatos e quem tiver mais voto é eleito por aquele distrito. Simples. É uma eleição majoritária no distrito para cargo de deputado. Ou, no caso de vereadores, né, em cidades médias para cima, os distritos do município. Simples. Simples. E o sujeito, então, vai fazer campanha ali, naquele distrito. E, portanto, ele vai criar vínculo com aqueles eleitores. Ele vai ficar a par dos problemas daquele lugar. E será eleito para defender as bandeiras daquele lugar. Claro, vai se posicionar sobre assuntos nacionais, no caso de um deputado federal. Não só sobre os assuntos pertinentes que dizem respeito àquele município. Mas ele está lá prioritariamente para a defesa das reivindicações dos eleitores, ou da maioria dos eleitores do seu distrito. E vai ser cobrado por eleitores que o conhecem, que o encontram nas ruas, no boteco, na padaria. Pô, como é que o senhor vai votar aquele negócio lá? Escuta, por que você não apoiou aquele negócio que era de interesse aqui da nossa comunidade? Então, o voto distrital tem muitas vantagens, mas não estava nem sendo cogitado. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um negócio lá que eles chamam de recall, né? Que é o quê? Os eleitores podem tirar o cara. E olha que o mandato de um deputado lá é só de 2 anos, hein? 2 anos. O que é até discutível, né? É muito pouco tempo. O sujeito é eleito, toma posse e já está fazendo campanha porque já tem uma eleição. Quem tomou posse este ano, o ano que vem já vai disputar a eleição. Porque foi eleito em 2020 e já disputa a eleição em 22 para posse em 23. Mas tem o recall, os eleitores podem tirar o cara. Desde que alcançado determinado número de assinaturas, tiram o deputado e elegem outro, não tem suplente não. Mas o distrital nunca esteve em discussão nessa reforma, e sim o distritão. Porque aqui parece que as coisas simples não agradam aos parlamentares. Eles querem, vamos criar um troço novo, né? Brasilianíssimo. As joias de Pindorama, os achados de Pindorama, os ovos de Colombo, que só há em Pindorama. Então, distritão, que na verdade é tornar o estado, cada estado, em um distrito. É uma boa ideia? Não, não é. Porque continua distanciando o representante do representado. E aí o sujeito que tem muitos votos na região portuária de Santos, ele vai ter de buscar voto, porque aí viraria uma majoritária. Ele vai ter de buscar voto lá em Ribeirão Preto, lá em Sorocaba, lá em Campinas, em Presidente Prudente. E ele vai se distanciar daquela base que ele tem. E não se sentirá um representante daquela base. Então o distritão não é uma boa ideia. Mas por incrível que pareça, o atual sistema é tão ruim que até o distritão é melhor. O distritão foi jogado pela janela, tá tudo certo. Também não é nada que deva fazer as pessoas chorarem. A volta das coligações, que é uma coisa muito ruim. E claro, e aí eu quero saber como é que o Senado vai se posicionar. A blindagem dos partidos. Os partidos terão mais dinheiro, muito mais dinheiro. Poderão gastar como bem entenderem. Uma canalice, né? Uma canalice. Poderão gastar como bem entenderem. Poderão comprar, adquirir patrimônio. Podem comprar helicóptero, avião, casa. Podem comprar prédio, podem comprar terreno. Podem usar o dinheiro para viagens de avião, não de representantes, não dos parlamentares, que já fazem isso, não deveriam fazer.
Deveriam pagar qualquer viagem com dinheiro do próprio bolso, a não ser em missão oficial. Um grupo de deputados brasileiros vai ao Haiti. Opa, tudo bem, terão a viagem paga, irão em missão oficial. Mas geralmente eles gostam de fazer missão oficial para Paris, para Londres, para Roma, para Nova York. Aí eles gostam de fazer missão oficial. E aí vai um caminhão de gente. Agora, vamos saber qual é a situação dos haitianos? Vamos fazer uma missão oficial. Vamos lá. Saber o que eles precisam, como o Brasil pode ajudar. Aí sim, aí vale a pena usar o dinheiro público para uma viagem como essa. Mas isso não acontece. Para Paris todo mundo vai. Agora, então eles vão poder usar o dinheiro à vontade. Mas não é só isso não. É a blindagem. A Justiça Eleitoral terá muito menos instrumentos para punir um partido. Serão muito menores as situações em que um partido poderá ser punido, se aprovarem esse troço. E além disso, a punição pecuniária não pode passar de 30 mil reais. Porque hoje é o seguinte, irregularidade na prestação de contas, esse partido aqui, inclusive usou Caixa 2, etc., e usou em grupo, não é um candidato, é o partido. Qual o tamanho do rolo? 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, sim. 2 milhões de multa. Até 2 milhões. O que eles estão dizendo? Isso é uma injustiça. No máximo 30 mil reais. O que torna-se incentivo para novos rolos, para novas irregularidades. 30 mil reais? Até porque quem vai pagar? Quem vai pagar? O contribuinte, o pagador de impostos vai pagar. Vai pagar a multa do partido, não tenho dúvida. E aquele cara que foi flagrado em corrupção, bom, isso aí já foi mais assustador para os políticos, né? Hoje eles perceberam que o jogo está sob controle, não é? Está sob controle. O governo, a oposição, o Supremo, o Congresso, todo mundo virou as baterias contra o combate à corrupção. Então agora eles estão mais tranquilos, né? Estão bem mais tranquilos. Todos. Governo, oposição, Congresso inteiro. O que só aconteceu, claro, porque o Supremo entrou do lado deles na batalha. Assumiu claramente o controle da reação do sistema do... Parece aquela coisa meio infanto-juvenil, né? O sistema, a culpa é do sistema. Não. É o sistema como sistema de poder. Político, econômico, jurídico. Esse sistema estabelecido reagiu. Mas, mesmo assim, dependendo de quem está dando as cartas e do quanto aquele político é benquisto ou não é benquisto, que relações ele tem dentro do Supremo, o sujeito pode ser pego em flagrante. Precisa de advogado bom, né? Porque advogado bom geralmente é caro, é demandado, todo mundo quer. Ele tem acesso ao Supremo. Se bobear, ele vai de bermuda no Supremo. Tranquilaço. Tomando água de coco. É um amigo do Supremo. Pode entrar, subir, pegar o elevador, vai na sala que bem entender, no gabinete que bem entender, bate a porta. Entre sem bater, meu amigo. Você é de casa. Esse advogado é muito caro. Quem vai pagar? Quem paga imposto. O partido poderá usar essa grana para a defesa
daquele que foi denunciado por corrupção. Então é um pacote ruim à beça. Não surpreende, né? Nenhuma surpresa do que foi aprovado na Câmara. Mas é ruim. É impressionante, né? Você observa as mazelas brasileiras e fala, bom, não dá para o Congresso piorar as coisas, né? Dá. Não dá para o governo piorar as coisas, né? Dá. Claro que dá. Não dá para o Supremo piorar as coisas. Dá. Faz isso com desenvoltura. Mas ainda há uma esperança. Não que se esse pacote for rejeitado, voltaremos a uma situação paradisíaca. Não. A situação é ruim. É ruim. A legislação é ruim, o sistema político é ruim, o sistema de representatividade é a chave desse troço todo. Não há democracia, não há Estado de Direito sem que aquele que a Constituição chama de soberano, o povo, sem que ele seja representado. E o sistema de representação é muito ruim. Então não é que se rejeitarem esse troço, que tudo volta a uma situação impecável, maravilhosa, de representação plena, porque isso não existe no Brasil. Então, continuaremos numa situação ruim. Só que o pacote piora, porque ele vai ser um estímulo para a geração de partidos, e mais partidos, e mais partidos, mais gente, claro, tem de ter uma participação tal para poder participar da grana, para poder receber a grana. Aí entram as coligações. Sem a coligação, muitos partidos iriam fechar as portas. Partidos pequenos, que não têm, de fato, repercussão de suas ideias, muitas vezes não têm nem ideias na sociedade. Não representam uma parte da sociedade, não representam as ideias de um setor da sociedade. Representam coisa alguma. São apenas um balcão de negócios. Sem as coligações e com as restrições para acesso ao fundo partidário, que nem deveria existir. O fundo partidário é uma vergonha nacional, das muitas. É uma vergonha nacional. Mas são eles que decidem que haverá um fundo partidário. E eles são os que se beneficiam do fundo partidário. Ora, por que não o conceberiam? Nada os impede. O fundo partidário é uma vergonha nacional. E antes do fundo também, antes de existir essa porcaria desse fundo partidário, essa apropriação indébita de dinheiro público, que é o fundo partidário, apropriação indevida, injustificável, e que tira dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública, dos transportes, da infraestrutura, do que importa. Tira dinheiro para sustentar essa turma aí e suas legendas, suas agremiações. Então, com a volta das coligações, se isso for aprovado no Senado, é um estímulo tremendo para você ter um partido. Ah, e mais, hein? A possibilidade de formação de um partido fica mais fácil. Tem de ter paciência, esperar que o registro seja aceito, tem de cumprir determinadas normas, etc. Algumas, inclusive, irracionais, né? Porque ignoram aquilo que a vida real não ignora, que é o uso da internet para, inclusive, reconhecimento de assinaturas, etc. Mas tudo bem. O fato é que
as coligações pioram as coisas. E quanto mais partido houver no Congresso ou coligado a um partido que teve gente eleita, maior, claro, é a bagunça dentro do Congresso Nacional, as distorções nas relações do Legislativo com o Executivo, ou seja, do Congresso com o governo, e o incentivo a que essas relações sejam corruptas, perniciosas. E tudo sempre com a festa bancada pelo pagador de impostos, cuja maioria não é filiada a partido algum, não tem nada a ver com esse ou com aquele partido, faz escolhas ocasionais ali, numa eleição e noutra, mas é obrigado a pagar essas máquinas partidárias, suas mordomias, e agora então as festanças, o enriquecimento. E os partidos têm dono, hein? Muitos partidos têm dono. O sujeito é dono do partido. Ele assumiu o controle de uma maneira que é inerredável o comando dele. Não dá para tirá-lo dali. Se ele sai, é para fechar o partido. O que o Senado fará? O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que a oposição buscará derrubar todo o projeto enviado pela Câmara. Ele disse que os líderes do Senado ainda estão conversando sobre o futuro do texto e levarão uma posição, talvez conjunta, a Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, que já deixou claro ser contra o retorno do modelo eleitoral aprovado na Câmara. Rodrigo Pacheco diz que a possível mudança seria um retrocesso. Está certo o Rodrigo Pacheco nessa história. Ontem nós o criticamos aqui pela atitude mesquinha de engavetar a priori, né, pedidos de impeachment de ministro do Supremo, de segurar a votação para aprovação ou não do nome do André Mendonça para o Supremo. Mesquinha, atitude mesquinha. Mas com relação às coligações, ele está certíssimo, é um retrocesso. Questionado sobre o acordo feito pelos deputados do PT na Câmara em favor da aprovação do projeto, Humberto Costa disse: quem fez foi a Câmara. Nós aqui não vamos fazer acordo com ninguém. Ou seja, ele não apoiou a posição de seus correligionários na Câmara, dos petistas na Câmara. Segundo ele, no Senado, a conversa será diferente. A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, a Leila do vôlei, né, como todo mundo conhece, foi uma ótima jogadora, por sinal, diz que há um consenso no Senado de que o projeto terá problemas em ser aprovado. Marcos Rogério, governista, líder do DEM no Senado, disse reconhecer que o projeto terá dificuldades para ser aprovado no Senado, mas defendeu que o Senado leve em consideração o que a Câmara está dizendo, porque é a Câmara que vai disputar eleições por meio do modelo. Ah, Marcos Rogério. Então não precisava nem passar no Senado, é. Não, isso aqui não diz respeito ao Senado, é só para eleição proporcional. Então a Câmara decide. Ô, Marcos Rogério. Que argumento é esse, meu chapa? Não, isso aqui não é o problema de que vai valer para eleição proporcional. O Senado está sendo chamado a discutir a representação popular. Isso é assunto do Senado, sim. Se tem a ver só com a maneira como deputados são eleitos, ou seja, eles são eleitos sem voto, mas isso vai ser mantido com o projeto, sem projeto, que pelo menos o Senado discuta qual o efeito das coligações na representação popular.
no nível de representação do povo e mais, no quanto dinheiro público será usado, desviado, usado indevidamente pelos partidos por causa das coligações. O quanto de distorção haverá no sistema com a volta das coligações. É claro que é assunto para o Senado. Não importa se o Senado é eleição majoritária. Não é essa a discussão. Não, isso aí só vale para eleição proporcional e a Câmara aprovou, então vamos levar isso em consideração. Tenha paciência. O Senado tem de se posicionar a respeito disso. Não é uma discussão sobre como a Câmara será composta, se haverá ou não coligações. É o interesse da sociedade brasileira. E o Senado, composto por 81 pessoas que representam 27 estados, 3 representando cada estado, tem de se posicionar a respeito. Até porque isso valerá também para as eleições nos estados que vocês representam perante a República. Por isso o Senado da República. Por isso o impeachment é assunto do Senado, porque vocês representam os estados. São os entes da federação se manifestando sobre a permanência ou não de um presidente da República, a permanência ou não de um ministro do Supremo. Por isso é no Senado o julgamento. E por isso a autorização é da Câmara, porque é o povo ali representado autorizando os representantes dos estados a julgarem. Qual a dificuldade? O senador Lazier Martins, líder do bloco com Podemos, PSDB e PSL. Que bloco estranho, né? Também defendeu o fim das coligações. Muito bem. Está certo, Lazier. Ele lembra que o modelo foi um dos aspectos eleitorais responsáveis por incentivar a ampliação do número de partidos do Brasil. Correto. Perfeita a análise dele. É isso. E Lazier diz que está na hora de acabar com essa aberração que tem induzido a criação dessa imensidade de pequenos partidos no cenário político. Usou a expressão correta, aberração. Martins, líder do bloco, com Podemos, PSDB e PSL no Senado. Bloco estranho. Já a relatora da proposta na Câmara, a deputada Renata Abreu, declarou esperar que o texto seja aprovado pelos senadores por acreditar que o Senado respeitará o acordo de cavalheiros firmado entre as casas legislativas. Afirmou a senhora Renata Abreu que existe uma questão histórica no Congresso. Há um entendimento de que quando a Câmara legisla para si, o Senado não contesta e vice-versa. Outra aberração, senhora Renata Abreu. Que história é essa? Quando a Câmara legisla para si. Vocês não legislam para vocês. Vocês legislam para o país. Para garantir o melhor funcionamento do sistema de representação. Esse acordo histórico que a senhora cita é outra, usando a palavra do Lazier Martins, aberração. Não, esse assunto aí que o Senado aprovou é de interesse do Senado. Então aqui na Câmara vamos aprovar? Não, esse negócio aí que a Câmara aprovou é de interesse da Câmara. Que é a lógica lá usada pelo Marcos Rogério e repetida aqui pela Renata Abreu. Lógica não. Absurdo. Contraria a lógica, porque a lógica desse assunto é a representação popular. Os partidos não existem para si mesmos. Os parlamentos não existem para si mesmos. Há uma função social que lhes é atribuída pela sociedade. E é essa função que eles devem cumprir. Eles legislam, os parlamentos, para as pessoas, para o povo. Essa abstração, né? O povo é uma abstração. Mas é o conjunto de pessoas que moram naquele território, naquele país. Esse conjunto é representado proporcionalmente. Então é preciso legislar pensando no que é melhor para
o nível de representação, para o uso adequado, honesto, correto do dinheiro público. Ah, não, quando a Câmara legisla para si. Que legisla para si? Ela não tem de legislar para si. O Senado deve dizer, isso é interesse da Câmara, vamos aprovar também, só para cumprir o protocolo aqui. Que nada, o Senado tem de analisar, debater, discutir se aquele projeto é melhor ou pior para o povo, a abstração, para a sociedade, para os representados e não para os representantes, que em nenhum momento podem ser mais importantes do que os representados. Então essa história de acordo histórico, que acordo? Acordo de cavalheiros firmado entre as casas. Tenha paciência. Isso é uma aberração. E Arthur Lira, presidente da Câmara, ressaltou, ele quer a aprovação, ele ressaltou que o presidente do Senado fez um compromisso de pautar a PEC, mas que a possível aprovação dependerá do entendimento dos senadores. Óbvio. Aqui estamos num nível em que quando alguém diz o óbvio, parece ter colocado em pé a razão. Parece ter jogado luz sobre o assunto, dizendo óbvio. O presidente prometeu colocar em votação, os senadores vão decidir. Isso, é só isso. Não tem essa de acordo de cavalheiros e tal. Aí disse o Arthur Lira, eu só pedi o respeito ao presidente Rodrigo Pacheco de, em a Câmara aprovar a PEC em segundo turno, ele pautar a proposta em plenário, mas sem compromisso nenhum de resultado. Perfeito. O Lira, que quer a aprovação desse retrocesso, mas ele disse o óbvio. A única coisa que eu pedi é que coloque em votação, depois de aprovar em 2 turnos na Câmara. Agora, é claro que ele não podia pedir, mas vocês têm de aprovar, seria ridículo. A Câmara não pode exigir do Senado a aprovação de coisa alguma, nem o Senado exigir da Câmara. E não tem essa de legislar para si. Vocês são representantes. Trabalham para os representados. E legislam para os representados. E têm legislado pessimamente. Ronald. Esse é o Bandeirantes Acontece. Esse comentário de abertura do Cláudio Zaidan daqui a pouco fica disponível no podcast do Acontece. Eu Entendendo a Notícia. Vá lá no seu agregador e ouça novamente quando você quiser. A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio.